Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do mini curso de Introdução à Matemática e ao Raciocínio Lógico. E nessa aula nós vamos dar a parte de introdução às lógicas de proposições, tá ok? Antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Frota, eu sou professor, em conjunto com o professor Fabrício Sombra, nesse curso de Matemática e de Raciocínio Lógico, tá? Queria falar para você um pouquinho da minha história, O meu primeiro concurso que fiz foi em 1998, a minha primeira aprovação. Passei para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e formei na AMAN em 2003, no curso de Infantaria, Obtive a segunda colocação nesse curso. Depois resolvi estudar para concurso só em 2007, Passei vários anos estudando, passei em alguns cargos públicos, como o do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, analista da Receita Federal, auditor da Receita Federal, auditor do Fisco, da cidade do Rio de Janeiro, e hoje ocupo o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Pois bem, feita essa apresentação, contando um pouco a minha história, vamos agora mergulhar de cabeça na lógica, na introdução à lógica das proposições. Vamos comigo. Bom, como eu falei, lógica das proposições, apenas aqui uma introdução para que você possa se ambientar ao assunto, ok? Temos apesar da matéria ser introdução à lógica das proposições, nós vamos fazer aqui uma introdução motivacional, na qual apresentarei aqui uma imagem para gravar na sua cabeça aquilo que queremos falar. Trabalharemos alguns conceitos básicos no tópico 1. Na sequência, veremos as proposições simples e compostas, aquelas que são compostas, e dentre as compostas veremos as conjunções, as disjunções e a proposição condicional. Depois abordaremos a negação de proposições, tá bom? Pois bem, a título introdutório, eu mostro aqui a lógica, essa imagem para tentar caracterizar a lógica das proposições. É uma parte da matemática que não trata só de números, Não é só o 9, o 10, o 5 e assim por diante. Não, aqui nós vamos ter que interpretar um pouquinho as coisas, tá certo? Nós vamos ter que interpretar um pouco o português. Nós vamos ter que interpretar então um pouco o português. Ver daquilo que se faz, uma vez feita essa interpretação, aí a gente adota uma lógica matemática por trás disso para chegar a algumas conclusões, para chegar a algum resultado, tá certo? Bom, e Felipe, o que é uma proposição, Então, proposição aqui seria o conceito mais básico, O conceito básico do básico, dentre esses que nós vamos falar. Proposição, então, é uma sentença, declarativa, guarde esse nome aqui, tá certo? É uma sentença declarativa que tem sentido completo. Tudo que precisa ser dito foi dito, nós não ficamos com dúvida, tá? E o conteúdo dessa sentença, ele pode ser julgado, ele passa por um julgamento em que ele pode ser verdadeiro ou falso, tá certo? Ele pode ser ou verdadeiro ou falso, ele não pode ser outra coisa, ele é meio falso, ele é mais ou menos verdadeiro, não. Ou ele é 100% verdadeiro ou ele é 100% falso. Isso é preciso ficar muito claro. Bom, por conta desse detalhe aqui, dele poder ser só verdadeiro ou falso, nós estamos falando da lógica bivalente, bi de 2, não é isso? Ele pode obter esses dois resultados aqui, tá certo? Bom, nós também falamos que as sentenças têm que ser declarativas, não é mesmo? Então, a lógica bivalente trabalha com quem? Com as sentenças declarativas, tá bom? E essas sentenças declarativas, por ela ser bivalente, só podem adotar dois valores lógicos, ou o valor lógico verdadeiro, ou o valor lógico falso. Outra não pode ser adotada, tá certo? Bom, veremos agora o que não, Aqui a gente vai até cobrir de vermelho, o que não pode ser considerado, o que não deve ser considerado, uma proposição. Vejamos as sentenças exclamativas. Que dia lindo! Bom dia! Nada disso aqui podemos dizer que é uma proposição, ou uma sentença declarativa. É uma sentença exclamativa. Portanto, não é proposição, tá certo? Não. Olha aqui. Não é proposição. Bom, as perguntas, as sentenças interrogativas também não são, Quantos anos você tem? Você gosta de bolo? Também não são proposições, ok? Não são. Vamos colocar aqui um não para ficar caracterizado, que não são proposições. E as sentenças imperativas, as ordens, também não são, tá certo?
Não pise na grama. Saia daqui. Nada disso pode ser considerado também uma proposição, tá certo? Outras aqui que a gente também não pode considerar proposição. Então, sentenças abertas, né? O que são essas sentenças abertas, Felipe? Olha, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Eu faço a pergunta. Bom, depende. Veja que é aberto, depende. Se x for um número igual ou menor que 3, vai invalidar isso aqui, certo? Vamos colocar aqui, ó, x igual a 1, mais 7 é igual a 8. 8 não é menor do que 10, então seria falsa. Entretanto, se x for igual a 20, 20 mais 7 é igual a 27, que de fato é maior que 10. Então ela seria verdadeira. Perceba que eu não consigo definir agora com o que tenho, sem saber o valor de x, se a sentença é verdadeira ou se a sentença é falsa. E na lógica bivalente eu tenho que definir se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Eu preciso ter tudo o que eu necessito para fazer esse julgamento. Como eu não tenho, não posso avaliar em verdadeiro ou falso, portanto, não é uma proposição. E os paradoxos, né, ou as sentenças paradoxais, aqui vamos colocar que também não é, tá certo? Vamos circular aqui o não. Sentenças paradoxais também não são. Eu vou explicar por quê. Já está aqui o gabarito. Não são. Por quê? Olha só. Lembra-se que eu só posso dizer se isso aqui é verdade ou se é mentira, né? Ou se é verdade ou é uma falsidade. Beleza. Vamos dizer que eu digo para você que eu sou mentiroso. Se eu digo para você que eu sou mentiroso, estou afirmando, eu sou mentiroso. Bom, na lógica bivalente, eu não posso escolher a hora de mentir. Ou eu sou mentiroso ou eu não sou mentiroso. Se eu estou dizendo aqui, se eu sou mentiroso, então eu digo mentiras. Se eu digo uma mentira, isso que eu disse é falso. Bom, se é falso que eu sou mentiroso, então é verdade que não sou mentiroso. Opa, um paradoxo. Eu sou mentiroso, portanto o que eu falo é falso, mas volta para mim dizendo que, não, você fala a verdade. E por outro lado, se eu digo que é verdadeiro, então eu falo a verdade e me chamo de mentiroso. É verdade que sou mentiroso. Ora, se é verdade que sou mentiroso, então eu minto. Se eu minto, não pode ser verdade a afirmação. Então há esse paradoxo. Então sentenças paradoxais ou paradoxos não são, certo? Proposições, tá certo? Vejamos aqui alguns exemplos de proposições, tá? Bom, hoje eu estudo, pode ser verdadeiro, de fato eu estudar, pode ser falso, precisamos julgar, certo? Quando ele passar pelo julgamento, ele pode adotar qualquer um dos dois. Se adotar verdadeiro, não adota falso. Se adotar falso, não adota verdadeiro, certo? Mas isso aqui eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Amanhã vou ao cinema, também pode ser verdadeiro e pode ser falso. Pode ser um ou outro, não é isso? Não os dois, certo? O professor Fabrício é cearense. Ora, essa aqui eu já sei que é falsa, né? Porque o professor Fabrício é capixaba. Sendo o professor Fabrício capixaba, não há possibilidade dele ser cearense. Portanto, a afirmação é falsa, tá bom? Então, voltando aqui, as proposições elas podem adotar tão somente o valor lógico verdadeiro ou o valor lógico falso, tá ok? Vamos ver agora aqui, então, dentre ainda os conceitos básicos de proposições, vamos trabalhar aqui alguns princípios lógicos, tá certo? Bom, o primeiro deles que a gente vai adotar é o princípio, que a gente vai apresentar, na verdade, é o princípio da identidade. O que diz o princípio da identidade? Ele é o seguinte, ó, parece até que é algo muito bobo, né? Mas ele diz assim, ó, algo sempre será igual a si próprio. Dessa maneira, né? Sendo assim, uma proposição verdadeira é verdadeira, uma proposição falsa é falsa. Portanto, a gente pode dizer, né, para uma proposição P qualquer, verdadeira, que P é igual a P. E o verdadeiro é igual ao verdadeiro, tá certo? Não poderíamos dizer que P é diferente de P, nem que o verdadeiro era diferente de verdadeiro, tá bom? Isso é o que fala o princípio da identidade. Segundo princípio visto aqui por nós será o princípio da não contradição. Muito parecido, esses princípios todos são parecidos, tá? Mas ele fala o seguinte, ó, o da não contradição, ele fala o seguinte, nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, tá certo? Isso aqui é proibido, não pode acontecer. Portanto, a proposição poderá ser ou verdadeira ou falsa. Ele tem que escolher. Ou é um lado ou é o outro. Não os dois, não ambos. Tá aqui, ó. Não pode ser os dois juntos, tá certo? Aqui eu vou fazer
Eu vou fazer aqui, contar uma historinha. Vamos identificar Luiz. Luiz tem 1,80 m. No país onde só tenha pessoas anãs, Luiz é alto. Nesse contexto, Luiz é alto. Mas imagine num país onde todas as pessoas tenham 2,5 m. Luiz é baixo, certo? Mas perceba que Luiz não vai ser avaliado sob as duas óticas ao mesmo tempo. Imaginemos que a gente esteja analisando a afirmação Luiz é alto no país dos gigantes. Luiz é alto no país gigante? É falso, pois Luiz não é alto no país gigante. Então, naquele contexto, naquele momento, a afirmação é falsa. Beleza. E eu estou agora analisando outra afirmação. Luiz é alto, agora no país das pessoas pequenas. Bom, Luiz é maior que todo mundo, portanto, Luiz é alto. A afirmação é verdadeira. Mas não é verdade que Luiz é alto e Luiz não é alto ao mesmo tempo. Ok? Tá aqui a explicação. Ó. Ou Luiz é alto, ou Luiz não é alto. Se Luiz é alto for verdadeiro, então será falso que Luiz não é alto. Tá certo? Bom, se é falso que Luiz é alto, então, obrigatoriamente, será verdadeiro que Luiz não é alto. Tá certo? Então, esses aqui seriam os momentos, ó. Nesse primeiro momento, é verdadeiro que Luiz é alto, portanto, obrigatoriamente, é falso que ele não é alto. No segundo momento, é falso que Luiz é alto, portanto, é obrigatório que seja verdadeiro que ele não seja alto. Tá bom? Vejamos aqui um terceiro princípio, que é o princípio do terceiro excluído. Tá bom? O que é que diz o princípio do terceiro excluído? Uma proposição será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Olha aqui no slide anterior. Eu falei o seguinte, se ela é verdadeira aqui, obrigatoriamente ela não é falsa. Não falso. Se ela é falsa aqui, ela é não verdadeira aqui, tá certo? Perdão, porque aqui são duas proposições. Se ela é verdadeira, então dizer que não é alto é falso. E se aqui é falso, dizer que ele não é alto é verdadeiro. É obrigatório, é uma coisa ou outra. Não tem um meio termo, tá certo? Não há possibilidade da gente ter uma proposição quase verdadeira ou quase falsa. Ou é ou não é, tá bom? É o que diz esse princípio aqui. Não existe uma terceira opção, uma terceira via. Ou é verdadeiro ou é falso e acabou. Só temos essas duas opções. E se for verdadeiro, obrigatoriamente não é falso. E se for falso, obrigatoriamente não é verdadeiro. Beleza? Bom, aqui nós vamos fazer aqui um exercíciozinho, tá? No sentido da gente identificar se essas sentenças aqui apresentadas, né? Elas são proposições, tá certo? Do ponto de vista de quem? Da lógica bivalente, tá bom? Que dia maravilhoso? Não. A resposta é não. Por quê, Felipe? Porque se trata de uma sentença exclamativa. Tá ok? Bom, vejamos a próxima. Hoje, o dólar caiu 1,5%. Olha, nós temos um verbo aqui, né, cair. Nós temos uma afirmação. Hoje o dólar caiu. Isso aqui pode ser verdadeiro? Pode ser verdadeiro. Pode ser falso? Pode ser falso. Pode ser V ou pode ser F, né? Ou V ou F, né? Eu estou fazendo uma afirmação que pode ser julgada em verdadeiro ou falso. Então, é verdade. Sim. É uma proposição, certo? Proposição. Olha só essa outra aqui. E aí? É uma sentença aberta ou não? Y menos 4 maior que 8. Bom, nós estamos dizendo também isso aqui, ó. Nós estamos amarrando que y é o valor de 20. Seria o mesmo que dizer o seguinte, olha. Seria o mesmo que dizer aqui, ó. 20 menos 4 maior que 8. Consigo julgar isso aqui como verdadeiro ou falso? Sim, consigo, não é? Essa aqui é uma sentença verdadeira, né? Verdadeira. Falsa não é falsa, né? Por quê? Porque 20 menos 4 igual a 16, e 16 é um número de fato maior que 8. Portanto, eu consigo julgar a sentença, tá? E eu consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa. E nesse caso específico aqui, ela é verdadeira por quê? Porque aqui eu já estou amarrando o valor da incógnita, que na verdade não é mais uma incógnita, ela só está representando aqui o número 20 dentro da equação, tá bom? Levante-se. Não é, né? É uma sentença imperativa, né? Não é, é uma sentença imperativa. Imperativa, tá bom? Opa, vamos voltar aqui. Qual a capital do estado do Mato Grosso? Também não é, né? Porque é uma pergunta, né? Uma sentença interrogativa, né? Uma pergunta, vamos colocar aqui. Pergunta, tá bom? Pois bem,
Agora nós entramos aqui no tópico 2, tá certo? No qual nós vamos apresentar conceitos relacionados às proposições simples e às proposições compostas. Pois bem, vamos ao conceito de uma proposição simples. O que são as proposições simples? Bom, elas apresentam apenas uma ideia. Primeiro ponto aqui, uma ideia. Vou colocar aqui só, destacar só quais são os principais pontos. São frases diretas que exprimem em si um pensamento completo e único. Único, tá certo? Elas podem ser também chamadas de proposições atômicas, tá certo? Então, se numa prova for perguntado na questão, né, apresentarem a informação proposição atômica, essa é um exemplo de proposição atômica em uma alternativa, por exemplo, ou julgue se é verdadeiro ou falso, se é certo ou errado. Tal coisa é uma proposição atômica. Ele está querendo lhe perguntar, na verdade, se é uma proposição simples, e aí você tem que, baseado nesse conhecimento, responder se é ou se não é, tá certo? Vejamos aqui alguns exemplos. Ó. Maria é esforçada, uma ideia. Pedro foi à escola, uma ideia também. Antônio é alto, também só temos uma ideia, tá certo? Perceba que aqui, aqui e aqui nós temos apenas uma ideia, tá certo? Ideia, apenas uma ideia. Tá ok? E o que são as proposições compostas, Felipe? Proposições compostas, né, como o nome indica, são formadas por duas ou mais proposições simples ligadas, né, conectadas, né, por conectivos lógicos ou operadores lógicos que veremos mais à frente, tá? Ou seja, vamos colocar aqui eu vou colocar exemplos, né, então não vou precisar escrever. Elas também são conhecidas como proposições moleculares. Proposição molecular é uma proposição simples? Não, é uma proposição composta, tá certo? Aqui alguns exemplos, ó. Maria é esforçada é uma ideia. Pedro foi à escola é mais uma ideia, portanto, duas ideias. E aqui é o conectivo lógico e, tá? Pedro foi à escola é uma ideia. Aqui é Pedro comeu o lanche no recreio, é outra ideia. Temos aqui também duas ideias, portanto, duas proposições simples ligadas pelo conectivo ou, tá bom? Antônio é alto, uma ideia. Ou é, né? Antônio é baixo, aqui tá suprimido aqui o sujeito, é baixo, uma ideia. Duas ideias, conectivos ou. Certo? Aqui temos uma conjunção, só apresentando aqui, tá? Depois trataremos mais. Conjunção. Aqui nós temos uma disjunção. Disjunção. Nessa outra nós temos uma disjunção exclusiva. Tá certo? É diferente aqui. Essa aqui, nós temos uma disjunção apenas ou uma disjunção inclusiva. Tá bom? Aqui, nós temos Maria é esforçada, apareceu lá, é uma ideia. Maria tem um bom futuro, é outra ideia. Temos duas ideias ligadas pelo conectivo se, então, conhecido como condicional. Condicional. Tá bom? E nós temos aqui outro tipo de proposição composta. Maria é esforçada, uma ideia. Maria está motivada, é outra ideia. Duas ideias, ligadas pelo conectivo se e somente se, conhecido também como bicondicional. Opa! Bicondicional, ok? Beleza, vamos seguir em frente. Aqui tivemos o intuito apenas de apresentar, né, exemplos de proposições compostas. Não ensinei absolutamente nada sobre identificação de uma ou de outra, como trabalhar uma e outra, que veremos aqui nos slides seguintes, tá bom? Pois bem, trabalhemos agora então a conjunção conectivo e, ou simbolicamente, temos aqui o que parece um acento circunflexo, não é isso mesmo? Pois bem, proposições compostas nas quais está presente o conectivo i com a ideia de conexão, né, de soma, de junção, né, que podem ser representadas também simbolicamente dessa maneira, são chamadas conjunções, tá certo? Esse tipo de conectivo, né, que conectivo? O i, tá? É utilizado sempre quando a gente quer passar a seguinte ideia. Olha a ideia, qual é?
simultaneidade. Duas ou mais coisas acontecendo juntas, certo? Junção de características em um único evento. Em uma única coisa, em um único evento, em uma única afirmação, a gente quer juntar duas características distintas. Felipe é alto e magro. Então ele tem que ser as duas coisas, ser alto e ser magro. Não adianta ser só alto ou só magro. Eu estou afirmando que Felipe é magro e Felipe é alto. Tá certo? Vou pegar aqui esse exemplo, duas proposições simples P e Q, tá? Eu vou ao mercado. É uma afirmação única, uma única ideia. Eu vou visitar minha mãe. Uma outra ideia. Né? Uma conjunção seria eu vou ao mercado e eu vou visitar minha mãe. Certo? Ou poderia escrever, né, reduzindo aí palavras, né, poderia estar escrito também assim, vou ao mercado e visitarei minha mãe. Tá ligado aí, eu estou juntando, vou fazer as duas coisas. Eu quero passar a ideia de que farei as duas coisas. Eu vou ao mercado e vou também visitar a minha mãe. Eu estou afirmando isso. Essa é a afirmação. A completude da afirmação pressupõe que eu faça as duas coisas. Eu estou juntando, ligando as duas coisas, tá ok? Pois bem, eu posso representar aqui, né, as proposições P e Q, proposições simples, dessa maneira. Estaremos diante, né, desse texto aqui acima, dessa sentença exclamativa. Tá? Posso usar o conectivo E aqui, ou posso usar o símbolo, né? O que é mais comum de encontrar quando elas estão reduzidas assim, né, na forma de P e de Q, é você encontrar junto com elas a forma simbólica, tá ok? Então, se você disser assim, Felipe, apresente na forma simbólica a proposição eu vou ao mercado e visitarei minha mãe, né? Eu poderia dar o nome aqui de P e de Q, como já foi dado aqui, né? E eu poderia representá-las P e Q, seria a forma simbólica, mas o mais comum é P e Q, tá ok? Apesar de se parecer com um acento circunflexo, ele vem assim, entre as proposições, ele não vem em cima de nenhuma delas, tá bom? Pois bem, a conjunção, portanto, ela passa a ideia de interseção de duas coisas juntas, né? Eu peguei uma característica e peguei outra característica e tenho as duas. Eu sou elemento comum dos conjuntos que compõem essa característica, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Para que a conjunção tenha valor lógico verdadeiro, é imperioso, é obrigatório, é necessário que ambas as proposições componentes dessa conjunção, né, P e Q, RS, etc., sejam também verdadeiras. Então eu só terei uma conjunção verdadeira, se ambas as proposições simples forem também verdadeiras. Portanto, quando eu digo eu vou ao mercado e eu vou visitar minha mãe, se eu de fato vou ao mercado, mas for mentira que eu vou visitar minha mãe, então essa conjunção inteira, tudo isso é falso, tá certo? Vamos analisar aqui então, ó. Vou ao mercado. Aqui a conjunção é essa. Essa é a proposição composta, tá certo? Nós estamos avaliando essa proposição composta, tá certo? Então, eu estou dizendo aqui que é verdade, eu vou ao mercado. E é verdade, visitarei minha mãe. Portanto, aqui nós temos uma situação na qual essa proposição aqui, ó, é verdadeira. Bom? Segunda situação. Opa, eu vou ao mercado. Mas eu não vou visitar a minha mãe. Então aqui, né, é verdadeiro que eu não vou visitar a minha mãe. Se é verdadeiro que eu não vou visitar a minha mãe, então é falso que visitarei a minha mãe. Se é falso que visitarei minha mãe, portanto, é falsa toda a conjunção. Tá bom? Vamos ver aqui. Opa, visitarei minha mãe. É verdadeiro, certo? Mas é verdade também que não vou ao mercado. Ora, se é verdade que não vou ao mercado, e é verdade que visitarei minha mãe, a conjunção que fala que vou ao mercado, ela aqui tem um falso. Se aqui é falso e aqui é verdadeiro agora, né? Ela toda é falsa, tá certo? Toda essa conjunção aqui é falsa. E nessa situação aqui, toda ela é verdadeira. Nós temos aqui a última combinação, né? Que é a situação na qual eu afirmo isso, mas no final das contas acontece isso. Não vou ao mercado, não visitarei minha mãe. Então, é falso aqui e é falso aqui também. Bom, eu estou dizendo que vou ao mercado, eu estou dizendo que visitarei minha mãe, e no final das contas não faço nada. É uma grande mentira. Então, toda a conjunção
é uma mentira, tá certo? Então, vale a regra do seguinte, só é verdadeira uma conjunção, se tanto o primeiro termo ou a primeira proposição, nesse caso aqui, for verdadeira e a segunda também for verdadeira. Só assim teremos aqui uma conjunção, toda ela verdadeira, tá bom? Isso aqui, senhores, é a tabela verdade, tá certo? A gente vai colocar aqui, na primeira linha, na segunda linha, na terceira e na quarta linha, situações nas quais as proposições P e as proposições Q se combinam entre verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Vai colocar todas as combinações possíveis, né, de situações nas quais a gente possa modular o valor verdade, né, o valor lógico de cada uma das conjunções, das proposições simples. Então, como é que se faz aqui, ó? Eu vou colocar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Eu estou dizendo que nessa situação 1 aqui, é verdadeiro o que diz na proposição P. Na segunda situação, eu estou dizendo que é verdade também. Já na 3 e na 4, eu estou dizendo que é falso. Na conjunção Q, nós vamos começar aqui com um verdade, depois um falso. Verdade e falso, tá certo? Note que eu peguei agora aqui, ó, metade das situações e cortei no meio de novo. Ó. Aqui, a proposição P, ela cortou todas as situações na metade. Ó. Ela colocou uma primeira metade verdadeiro e uma segunda metade como falso. Agora, a proposição Q, ela vai pegar cada bloco desse, né, separado pela proposição P, e vai dividir em verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Desse modo, agindo assim, a gente passa a ter todas as situações possíveis, né, nas quais a gente identifica aí as proposições como verdadeira ou como falsa, tá certo? Beleza. Então agora nós vamos analisar a conjunção sob a ótica do valor lógico de cada proposição componente. É isso que faremos aqui. Vamos aqui, ó, acompanha. Bom, P e Q. Conjunção. P é verdadeiro. Uma situação 1, P é verdadeiro e Q é verdadeira. A conjunção completa, toda ela, verdadeira. Opa, situação 2 agora. Proposição, o que diz a proposição P é verdadeiro, mas o que diz a proposição Q é falso. Então toda a conjunção se torna falsa. Aqui, agora é falso, o que diz a proposição P, mais verdadeiro o que diz a proposição Q. Então, toda a conjunção é falsa, tá certo? E aqui não tem o que saber. Ambos são falsos. Mentir e mentir. Logo mentir, tá bom? Então, isso aqui é obrigatório saber, tá bom? A conjunção é verdadeira quando ambos os termos, né? Termo 1, primeiro termo, segundo termo. Primeiro e segundo termo. Quando ambos os termos que a compõem são também verdadeiros. Situação obtida aqui na linha 1, tá ok? Pois bem, imagine o conjunto das pessoas que são poetas. A característica dessa pessoa é ser um poeta. E agora o conjunto, isso aqui é o conjunto P, de poeta. Agora é o conjunto Q das pessoas que são advogados. Olha, os caras fizeram direito, passaram na OAB. Então é um outro conjunto, tá certo? Vamos representar esses conjuntos. A gente não sabe ainda se uma pessoa é só poeta, se uma pessoa é só advogado ou se a pessoa é poeta e advogado, tá certo? Pois bem, aí você está de frente com essa conjunção. Rafael é advogado e poeta. Pode Rafael estar aqui? Se Rafael estiver aqui, será verdade que ele é poeta, mas será falso que ele é advogado. Então, se é falso que ele é advogado, Rafael não pode estar aí, tá certo? Bom, eu poderia ter Rafael aqui, né, compondo esse conjunto dos advogados aqui, nesse ponto. Bom, aqui é verdade que Rafael é advogado, mas é falso que ele seja poeta, ele está fora do conjunto dos poetas. Portanto, Rafael também não pode estar aqui para que a conjunção, né, toda a conjunção, Rafael é advogado e Rafael é poeta, seja verdadeira. Qual é o único local que Rafael pode estar? Rafael só pode estar aqui dentro, ó,
na interseção dos conjuntos, porque ele tem que ter a característica de ser poeta e tem que ter a característica de ser advogado. Se Rafael obrigatoriamente é poeta e advogado, para que tudo isso seja verdadeiro, eu só posso encontrar Rafael aqui dentro, na interseção entre o conjunto dos poetas e o conjunto dos advogados, tá bom? Portanto, Rafael está aqui, tá bom? Ele não está aqui, nem ele está em qualquer canto fora. Porque se ele estiver fora, será falso que ele é advogado e será falso que ele será poeta. Logo, tudo isso aqui será uma grande falsidade, tá bom? Pois bem, vamos aqui então agora trabalhar uma questão adaptada do ano de 2013, que cobrou tão somente os conhecimentos que a gente passou até esse ponto dessa aula, tá bom? Vamos ler. Ao comentar sobre as razões da dor na região lombar que seu paciente sentia, o médico fez a seguinte afirmativa. Afirmativa P1. Além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, seu peso é suportado também por sua estrutura muscular. Bom, o que é que diz mais a questão? Tendo como referência a situação acima apresentada, julgue o item seguinte, considerando apenas seus aspectos lógicos, apenas os aspectos lógicos. Pois bem, o que é que diz o item? A proposição P1, certo? Proposição P1, tá aqui. Pode ser corretamente representada na forma simbólica por P e Q, né? Em que P e Q são proposições convenientemente escolhidas e o símbolo, né, esse símbolozinho aqui que parece um acento circunflexo, representa o conectivo lógico denominado conjunção. Deveremos dizer se está certo ou se está errado, tá bom? Pois bem, a nossa proposição P1 é a seguinte: além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, seu peso é suportado também por sua estrutura muscular. Bom, a gente pode identificar duas proposições P, né, e Q escolhidas convenientemente. Qual foi a conveniência? O peso é suportado pela estrutura óssea, o peso é suportado pela sua estrutura muscular. Olha só, seu peso é suportado também, esqueça o também por enquanto, por sua estrutura muscular, tá certo? Nós colocamos isso aqui como Q. Além de ser suportado pela estrutura óssea, quem é que é suportado pela estrutura óssea mesmo aqui? É o peso, só pode ser o peso. Então, a gente pode reescrever essa proposição da seguinte forma. Isso aqui está sendo dito, apesar de não ter aí o conectivo, né, lógico e, como a gente vai colocar aqui, ó, a gente tem, de fato, uma proposição conjuntiva, uma conjunção, né? O peso é suportado pela estrutura óssea e o peso é suportado pela sua estrutura muscular. Nós temos aqui, né, o mesmo, estamos dizendo, afirmando a mesma coisa. Nós estamos declarando a mesmíssima coisa com palavras diferentes. E aqui já é importante você notar, obrigatoriamente, que o conectivo lógico da conjunção, ele não obrigatoriamente é o E, a palavra E. Aqui nós temos, ó, além também, dando a ideia de que nós estamos juntando duas ideias, né? Dando a ideia de que nós estamos juntando duas sentenças, né? Seu peso é suportado pela estrutura óssea, seu peso é suportado pela estrutura muscular. Nós estamos juntando, tá certo? Então, o que a questão nos falou é correto, é certo, certo? Tal item é verdadeiro porque a gente teve a conveniência de escolher P e Q. De fato, esse símbolo representa o conectivo lógico denominado conjunção, certo? E a proposição P1, de fato, representa uma conjunção do tipo P e Q, tendo eu dado esses nomes às proposições simples, as sentenças declarativas simples que tínhamos nessa sentença declarativa composta, né? Ou proposição composta, tá bom? Pois bem, vejamos agora a disjunção, outro tipo de proposição composta, tá certo? Pois bem, elas são quais? São aquelas em que está presente o conectivo ou, né? São chamadas disjunções inclusivas, como eu já abordei em slide para trás aí, né? Ou simplesmente disjunções, tá certo? Pois bem, a ideia aqui é que apareça um só ou, tá certo? Um só ou. Esse tipo de conectivo é utilizado sempre que se quer passar a ideia disso aqui, ó. Basta um, pelo menos um, né? Se tiver um já tá bom. Essa é a ideia.
tem pelo menos um, eu consegui uma das proposições componentes, ok, verdadeira, então toda a disjunção já é verdadeira, tá bom? Vamos pegar aqui aquelas nossas duas disjunções simples, né? Perdão, nossas duas proposições simples, P e Q. Eu vou ao mercado, eu vou visitar minha mãe. Uma disjunção, né? Uma disjunção inclusiva, vamos colocar aqui, tá? Só para lembrar. Inclusiva pode ser formada dessa maneira. Eu vou ao mercado e visitarei minha mãe, né? Ou visitarei minha mãe. Vou ao mercado ou visitarei minha mãe, tá certo? Pois bem, simbolicamente, símbolos, né? Por meio de símbolos, podemos representá-la dessa maneira. P ou Q, ou simplesmente o que é mais comum a gente encontrar por aí, P ou Q, representado pelo símbolo, né? Que parece um V, tá certo? Ele pode estar menorzinho, né? Pode ser P ou Q, desse jeito como está aqui, tá? Mas pode vir um pouco menor, P, baixinho aqui, ó, ou Q, tá? Tudo isso indica a disjunção ou a disjunção inclusiva, de inclusão, tá bom? Pois bem, a disjunção inclusiva, ela tem a ideia de união, tá? Eu estou unindo as características, né? O meu resultado pode estar tanto em um conjunto quanto em outro conjunto, tanto faz, basta estar em pelo menos um deles já é suficiente. Se tiver aqui, tá bom. Se tiver aqui, tá bom. Se tiver os dois, tá melhor ainda. Tudo vai deixar a disjunção inclusiva como verdadeira, tá certo? Portanto, para que a disjunção tenha valor lógico verdadeiro, basta, olha aqui a palavrinha basta, ó. Basta que pelo menos uma das proposições componentes seja também verdadeira. Basta uma. Se vier as duas, melhor ainda. Bom, temos aqui escrita mesma de junção inclusiva que a gente já vem trabalhando, ela aqui apresentada pela forma simbólica. Vamos aqui preencher a nossa tabela verdade da disjunção inclusiva ou da disjunção. Bom, as proposições P e Q de toda a tabela verdade, a gente já sabe como é que coloca, não é mesmo? Ó, vamos colocar V, V. Eu vou repartir ao meio todas as linhas que tenho. A metade vai ser verdadeira, a outra metade vai ser falsa, tá certo? Já a proposição o quê? A segunda proposição, aqui nós vamos separar cada metade separada pela disjunção, pela proposição P. A proposição Q, então, agora vai dividir ao meio, vai dividir aqui e vai dividir aqui. Então, aqui vai ser V, começando com V, e aqui F. Opa, agora eu vou dividir esses dois aqui, ó. Aqui vai ser V e aqui vai ser F. Dessa maneira, a gente consegue, como foi falado, mostrar todas as combinações possíveis aqui, né, dos valores lógicos das proposições simples P e Q que compõem essa disjunção, tá bom? Pois bem, diga-me uma coisa, é verdade que eu vou ao mercado, é verdade também que eu vou visitar a minha mãe. Portanto, eu vou visitar a minha mãe, ou visitarei, ou vou ao mercado, portanto é verdadeiro também. Aqui, é verdade que vou ao mercado, mas é falso que visitarei minha mãe. Ora, mas é uma disjunção, portanto é verdadeira, tem pelo menos um V. Agora é falso, não vou ao mercado, é falso que vou ao mercado. Mas visitarei minha mãe, é verdade. Então a disjunção inclusiva, ela é verdadeira. Não, agora é falso que vou ao mercado e também é falso que vou visitar minha mãe. Bom, só nessa hipótese, essa é a única hipótese na qual temos a disjunção falsa, tá certo? Então é preciso saber que a disjunção só é falsa quando ambos os termos que a compõem são também falsos. Ambos. Somente aqui na quarta linha em que nós tivemos P como falso, Q como falso, é que toda a disjunção fica também como falsa, tá ok? Então, agora nós vamos passar, né, para trabalhar essa disjunção dentro daquele contexto dos conjuntos, tá certo? Então imagine você que o conjunto P, naquele mesmo conjunto P das pessoas que são poetas, aqui estão os poetas, e o conjunto Q das pessoas que são advogados, tá bom? Bom, tá aqui os mesmos dois conjuntos representados, e tá aqui aquela nossa boa frase, Rafael é advogado, ou Rafael é poeta, tá certo? Então Rafael é advogado ou poeta. Vou fazer uma pergunta. Se Rafael estiver aqui, essa proposição é verdadeira ou falsa? É verdadeira, né? Olha, se é verdade que ele é advogado e basta isso para que toda ela seja verdadeira, é verdadeira.
Agora, se Rafael não esteja aqui, se Rafael esteja aqui na dos poetas, ele não está na dos advogados, mas Rafael é poeta. Também está verdadeira, porque essa proposição aqui, componente, é também verdadeira. Também temos, então, uma proposição, uma disjunção verdadeira. E se Rafael estiver aqui? Se o Rafael for poeta e for também advogado, melhor ainda, ele satisfaz essa, é verdadeira, e satisfaz essa também. Então, disjunção inclusiva também verdadeira. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E se Rafael estiver aqui? Ora, Rafael não é advogado. Rafael também não é poeta. Então, essa é a situação na qual a disjunção inclusiva ou disjunção é falsa, tá ok? Essa é a única situação, então, quando o elemento está fora dos dois conjuntos. Ele pode estar em um conjunto, ele pode estar no outro conjunto, ele pode estar na interseção desses conjuntos, ou seja, nos dois conjuntos, tudo isso vai torná-la verdadeira. Entretanto, se ele estiver fora dos conjuntos, aí sim a disjunção será falsa. Então tá aqui, ó. Representamos na coloração azul aqui, ó, as situações nas quais o Rafael, né, atende nessa afirmação aqui, essa disjunção, essa afirmativa aqui é verdadeira. Se ela tiver aqui, tudo aqui fora, nessa parte branca, ou seja, ele está fora do conjunto dos advogados, ele está fora do conjunto dos poetas, então ela será falsa, tá certo? Vejamos aqui um exemplo, um exemplo, né, um exercício para a gente trabalhar o conhecimento que acabamos de ver. Vejamos aqui o texto. Os irmãos Mário e Gustavo são donos de uma lanchonete próxima ao banco da cidade. Sabe-se que Mário é calado e que Gustavo é risonho, tá certo? Então nós temos aqui Mário calado e Gustavo é risonho. Certo dia, um viajante que passava pela cidade onde moravam os irmãos quis saber onde poderia fazer um lanche, pois estava com fome. Foi então que perguntou a um senhor que passava pela rua onde poderia encontrar a lanchonete dos irmãos Gustavo e Mário. Arteiro era o nome do senhor, né? A quem o viajante dirigiu a pergunta, respondeu o seguinte. Vejamos a resposta de Arteiro. A lanchonete fica alguns passos adiante. Você saberá que está nela porque notará que, colocar 2 pontos aqui, Mário fala muito ou Gustavo não gosta de rir, certo? Pois bem, isso aqui foi o texto introdutório do exercício. Aí veja só, o que é que diz aqui a pergunta. Com base nessas informações, tá certo? Que informações? Essas que acabamos de ver, certo? Aqui a parte introdutória e a afirmativa do senhor Arteiro, né? Ele pergunta, com base nas informações, é possível afirmar que a sentença Mário fala muito ou Gustavo não gosta de rir é verdadeira. Podemos afirmar isso? Sim ou não? Vejamos. Perceba que isso foi falado aqui pelo senhor Arteiro, ó. Mário fala muito ou Gustavo não gosta de rir, tá certo? E tá aqui, Mário fala muito ou Gustavo não gosta de rir, baseado nas informações da questão, podemos afirmar que essa sentença é verdadeira? Então, vejamos, vamos analisar cada ponto. Bom, aqui está a sentença falada pelo senhor Arteiro. Mário fala muito ou Gustavo não gosta de rir. Perceba que se trata de uma disjunção, tá certo? Bom, P é Mário fala muito, Q, Gustavo não gosta de rir. Demos nomes, né, aqui, na forma simbólica, as proposições que compõem, né? Primeira proposição, digamos assim, e segunda proposição, que são os termos, não é isso? Os termos dessa proposição chamada disjunção, tá certo? P ou que, tá certo? Bom, aí agora aqui, ó, já coloquei que é F, P é falsa e a proposição Q é também falsa. Felipe, me confundi agora, não sei mais por que você disse que agora P é F, que é F, como é que você sabe disso? Vamos ver o que disse o textinho introdutório, o que falava a história da cidade e da lanchonete e sobre os irmãos. Vamos avaliar qual é o sentido daquela afirmação e vejamos qual foi o batimento entre a afirmativa do senhor Arteiro e aquilo que é a realidade apresentada pela questão. Vejamos. Olha aqui o que é que diz, ó. Mário é calado. A questão está dizendo isso. Gustavo é risonho. Ora, se Mário é calado
e Gustavo é risonho, então eu posso dizer que Mário não pode falar muito. Mário falar muito é falso, certo? Então tá aqui o primeiro falso. Gustavo não gosta de rir. Como ele não gosta de rir se ele é risonho? Se Gustavo é risonho, então ele gosta de rir. Se ele gosta de rir, então é falso que ele não gosta de rir. Então nós temos aqui uma disjunção, a qual cada termo que compõe essa disjunção tem um valor lógico falso. Uma disjunção falso ou falso. Portanto, toda a disjunção, né, a disjunção inteira aqui tem um valor lógico falso, tá ok? Então, a afirmativa aqui, ó, é errada, tá certo? Pois, com base nas informações apresentadas, é possível afirmar que a sentença Mário fala muito, já sabemos que é falsa. Ou Gustavo não gosta de rir, que também é falsa, é verdadeira? Não, é falsa. Se essa sentença dissesse que era falsa, estaria verdade. Isso aqui, a gente estaria com a sentença certa. Né? Estaria com um item, né? Seria verdadeira a afirmação. Entretanto, ele disse que era verdadeira. Logo, a resposta da questão indica que é falso, que ele está falando um conteúdo falso, pois sabemos que o conteúdo dessa disjunção é todo ele falso. Tá ok? Bom, vejamos aqui então a proposição condicional. Essa proposição aqui, eu já adianto, que é a que as bancas de concurso mais gostam de trabalhar, tá certo? Quer dizer que então eles não cobram conjunção, não cobram disjunção exclusiva, papapá? Não. Cobram também, mas aqui tem a maior frequência em questões de prova é a proposição condicional e tudo em volta dela. Então aqui você vai estar aprendendo, né? Você estará aprendendo aqui o básico dessa proposição. Entretanto, já saiba que saber esse básico é pressuposto para aprender o que tem de mais, né? O que vem depois sobre ela, e isso vai lhe trazer provavelmente boas questões de provas, certo? Pois bem, o que são proposições condicionais? São proposições compostas nas quais está presente o conectivo se então, tá certo? São chamadas condicionais e são representadas por esse símbolozinho, ó, parece, né? Uma setinha, tá vendo? Proposição A, B. Então aqui a gente lê isso aqui como, ó, se A, então B, tá ok? Como é o nome que se dá, né, a esse termo dessa proposição? Aqui nós temos o primeiro termo, tá? O primeiro termo, e aqui nós temos o segundo termo dessa proposição. Como é que é conhecido o primeiro termo? Antecedente, tá? E também como condição suficiente. Você vai já entender por que é condição suficiente. E aqui nós temos o segundo termo, ou consequente, antecedente, consequente, condição suficiente, condição necessária, tá ok? Vamos analisar aqui, então, esse exemplo de proposição condicional. Olha, se eu sou uma sardinha, então eu sou um peixe. Vamos fazer a seguinte análise. Tem como eu ser um peixe e não ser uma sardinha? Tem, não tem? Eu posso ser uma garopa, eu posso ser uma truta, eu posso ser uma tilápia. Beleza, eu sou peixe, mas eu não sou sardinha. Para raciocinar, tá? Agora, se eu for uma sardinha, tem como eu não ser um peixe? Eu ser uma sardinha e não ser um peixe? Não tem, não é isso? Então, se eu disser que sou uma sardinha, mas disser que não sou um peixe, eu estarei falando um absurdo, porque todas as sardinhas são peixes, tá certo? Grava isso, fica com isso na cabeça por enquanto. Pois bem, a proposição A, proposição simples A e a proposição simples B são as proposições componentes dessa proposição composta condicional, tá certo? A, eu sou uma sardinha. B, eu sou um peixe. Beleza, representada simbolicamente temos isso. Símbolos, né? Representada por símbolos, certo? Vejamos, eu posso dizer que o conjunto A, conjunto de quem? Das sardinhas, é, né, um subconjunto do conjunto B, não é isso? Olha aí, B contém o conjunto A, tá certo? Agora vamos parar para dar uma olhadinha aqui, ó. Só. Imagine que eu estou aqui, nesse ponto. Aqui o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a pessoa, né, eu, o fulano de tal, a tal coisa, é uma sardinha,
então é um peixe, né? Porque se está dentro do conjunto A, obrigatoriamente também está dentro do conjunto B. Então aqui é a situação na qual nós temos antecedente, vamos colocar aqui, ó, antecedente, consequente. Consequente, tá certo? Ó. Nós temos a situação em que nós temos antecedente V, é verdadeiro, eu estou aqui dentro. E eu tenho um consequente V também. Ó. Estou dentro aqui, eu estou abarcado aqui pelo B também, tá certo? Então, nós temos essa situação aqui. Vamos ver a próxima. Então, VV, olha, já está até aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esse excesso de rabisco. Pois bem, então, VV, a proposição toda ela é verdadeira. Bom, se eu estiver aqui agora, nessa posição, né, eu não pertenço ao conjunto das sardinhas, então é falso que sou sardinha. Entretanto, é verdadeiro que sou um peixe, não é isso? É verdadeiro que sou um peixe. Isso é possível? É possível, olha só. Eu consigo permanecer aí. Desse modo, eu tenho tal situação. Essa situação é uma situação possível. Se é uma situação possível para a proposição condicional, então é verdadeiro, tá bom? Beleza. Agora, eu estou fora dos dois conjuntos. Eu posso não ser uma sardinha? Eu posso também não ser um peixe? Pare para pensar dessa maneira. Posso. Então eu tenho uma situação na qual o antecedente é falso e o consequente é falso. É uma situação possível. Isso é uma situação possível. Eu posso nem ser uma sardinha e eu posso nem ser um peixe. É uma situação possível. Para a proposição condicional, isso aqui é suficiente para que ela seja ela toda verdadeira também. Então, o antecedente falso e o consequente também falso, temos uma proposição condicional toda ela verdadeira. Tá certo? Agora, a única situação impossível. Me diga você, eu consigo ter essa situação com a representação de conjuntos, né, dessa proposição condicional aqui? É impossível que eu seja uma sardinha e não seja um peixe. Não existe essa impossibilidade, eu não consigo, simplesmente eu não consigo marcar qualquer ponto nesse quadro aqui, nesse diagrama de conjuntos aqui, eu não consigo marcar qualquer ponto que eu consiga mostrar isso aqui, né? Eu pertencer ao conjunto A e não pertencer ao conjunto B, não tem como. Então a única situação que torna a condicional, né, a proposição condicional falsa, é a situação na qual o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Certo? E o consequente é falso. Em tal situação, nós temos uma condicional, toda ela falsa. Tá bom? Consigo fazer isso? Não consigo, não é mesmo? Tenho essa situação, eu consigo lançar ela aqui no diagrama de conjuntos? Não consigo. Se não consigo, é falso. Isso, veja, quando a gente está trabalhando aqui o diagrama de conjuntos da proposição condicional. Portanto, passemos aqui então para a tabela verdade dessa proposição condicional, para que a gente possa ver então se as condições às quais ela passa a ser verdadeira ou ela passa a ser falsa. Vejamos aqui. Vamos novamente quebrar aqui ao meio e colocar verdadeiro e verdadeiro, posteriormente falso e falso, tá certo? Agora aqui considerando cada metade, nós vamos separar o meio na proposição simples que, começando com verdadeiro e falso, tá certo? E aqui nós temos todas as possíveis combinações de verdadeiro ou falso entre as proposições componentes dessa proposição composta condicional. Vejamos, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é verdadeiro, nós temos então que toda a condicional é verdadeira. Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, dissemos lá, toda a proposição condicional é falsa. Quando o antecedente é falso, ou seja, eu não sou uma sardinha, mas sou um peixe, é uma verdade, pode acontecer. Eu não sou nenhuma sardinha e também não sou um peixe, é outra situação possível, portanto, nós temos também uma situação verdadeira, tá certo? Pois bem, algumas nuances aqui e alguns pontos que são interessantes que a gente grave ou tenha como dica. Primeiro, sempre que o consequente for verdadeiro, consequente verdadeiro, obrigatoriamente teremos a proposição condicional verdadeira. Olha só, isso acontece nessa linha e nessa outra, tá certo? Outra verdade absoluta aqui na condicional é o seguinte: sempre
que o antecedente for falso, certo? Sempre que o antecedente for falso, teremos a condicional também verdadeira. Tá certo? Então, vamos anotar aqui, ó. Antecedente falso, condicional verdadeira. Consequente, falso, verdadeiro, P e Q aqui nesse caso, também verdadeira, tá certo? Então, a gente pode fazer afirmações do tipo, olha uma afirmação que você pode se deparar numa questão. Sempre que o consequente for verdadeiro, independente do valor lógico adotado pelo antecedente, a proposição condicional é verdadeira. Verdadeiro ou falso? Você já sabe aqui agora que é verdadeiro essa afirmação. Outra afirmação. Sempre que o antecedente for falso, independente do valor lógico do consequente, teremos uma condicional verdadeira. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Afirmação verdadeira. Tá certo? Pois bem, vamos apagar aqui o excesso de rabiscos, tá? E vamos ler aqui o que você precisa memorizar, tá certo? Para não esquecer e, portanto, levar para a sua prova. A condicional somente é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Memorize essa frase, essa sentença, essa afirmação, que você, com ela, vai acertar questões de prova. Maneiras da gente falar o que está escrito aqui, da gente dizer o que está escrito aqui. Ó. Se sou uma sardinha, eu sou um peixe. Né? Poderia ser representado assim, se AB, ou ainda AB. Poderia ser dito dessa maneira. Se sou uma sardinha, perceba, eu sou um peixe. Está aqui implícito a palavra então. Tá certo? Essa é uma redação que você pode encontrar. Essa aqui é a redação, vamos dizer assim, que a questão está lhe dando de mão beijada, que se trata de uma proposição condicional. Essa aqui ela já está omitindo parte, mas a ideia continua sendo a de uma condicional, tá certo? De uma condição suficiente e uma condição necessária. Felipe, você me falou que diria sobre condição suficiente e condição necessária. Vou explicar aqui agora, acompanha aqui. Olha só, você concorda comigo que é suficiente eu ser uma sardinha para que obrigatoriamente eu seja um peixe? Não tem como eu ser uma sardinha e eu não ser um peixe, tá certo? Você concorda também comigo que é necessário que eu seja um peixe para que eu seja uma sardinha? Então, essa é a ideia de suficiência, tá? E necessidade, ou seja, necessidade. Ora, se eu disser que eu sou uma sardinha, você pode fechar os olhos, obrigatoriamente eu sou um peixe. Considerando que aqui nós temos uma proposição verdadeira, tá certo? Bom, eu ser um peixe é necessário para que eu seja uma sardinha, mas não é suficiente, tá certo? Não é suficiente. Eu preciso de mais coisas para ser uma sardinha. Eu preciso ter nascido na ordem das sardinhas ou na classe das sardinhas, mas eu ser um peixe é necessário para que eu seja uma sardinha. Agora, se eu disser para você, olha, você é uma sardinha, meu amigo, tá suficiente, não precisa de mais nada. Você é um peixe também. Essa é a ideia que você tem que ter. De condição suficiente e condição necessária, tá bom? Vamos apagar aqui que eu vou dar outras maneiras de dizer essa proposição aqui apresentada, tá certo? Bom, eu sou um peixe se eu for uma sardinha. Tá dito assim, ó, B se A. É a mesma coisa. Se A, então B. Tá certo? Olha, eu sou um peixe se eu for uma sardinha. Se eu for uma sardinha, então eu sou um peixe. A mesma maneira de dizer. Eu ser um peixe é condição necessária para eu ser uma sardinha. Olha, B é condição necessária para eu ser uma sardinha. Acabamos de falar sobre isso, não foi? Bom, eu ser uma sardinha é condição suficiente para eu ser um peixe. A é condição suficiente para B. Então, A é condição suficiente, é o que vem antes. O que vem depois é a condição necessária B. Bom, eu estou dizendo que B aqui, ó, eu ser um peixe, né? Chamando de B aqui, é condição necessária. Se a condição necessária vem depois. Então, A é o antecedente e, portanto, a condição suficiente. Bom? Outra maneira. Eu sou uma sardinha somente se eu for um peixe. Perceba que aqui está mostrando a necessidade de eu ser um peixe para que eu seja uma sardinha. É a necessidade, não é a suficiência, tá certo? Então aqui é A somente se B. Pode ser representado também como, Felipe? A, então B. Se A, então B. É a mesma coisa, tá certo?
Eu ser uma sardinha implica em eu ser um peixe, ou em eu estaria usando aqui uma preposição desnecessária, né? Implica eu ser um peixe. A implica B. Pode ser representada como, Felipe? A, então B, tá certo? São maneiras distintas, maneiras diferentes de dizer a mesma coisa para a lógica proposicional da proposição condicional, tá bom? É a mesma maneira de eu dizer a mesma coisa, eu estou passando a mesma ideia, talvez para o português, para o nosso dia a dia, a gente tenha a noção de que é algo diferente, isso que a gente está falando, porque a gente não tinha o conhecimento, mas tendo o conhecimento da lógica proposicional, na proposição condicional, nós estamos falando a mesmíssima coisa, tanto é que em 100% das vezes eu represento na forma simbólica da mesma maneira, né? O que a gente lê por se A, então B. E aqui, olha o que é que eu estou dizendo. Toda sardinha é peixe. Eu estou dizendo que toda sardinha, conjunto das sardinhas, é peixe. Está dentro do conjunto dos peixes, tá ok? Todo A é B. Como é que eu posso representar todo A é B mesmo? A setinha B, né? Ou seja, A, se A, então B. Vamos apagar aqui. Quando eu sou uma sardinha, eu sou um peixe. Quando A, B. Como é que eu posso representar aqui mesmo, hein? A, então B. Tá certo? Estamos falando a mesma coisa. Não mudamos o valor lógico de nada aqui, tá certo? São só maneiras distintas de representar a mesma coisa. Pois bem, trabalhemos agora o tema negação de proposições, tá? Bom, a negação de uma proposição é outra proposição, cujo valor lógico é oposto, é inverso ao valor lógico da proposição negada. Vejamos. Bom, está aqui a proposição P. Ronaldo está acima do peso. Que é uma proposição simples, não é isso? Apresenta apenas uma ideia e dizer que Ronaldo está acima do peso. Qual seria a negação de Ronaldo estar acima do peso? Seria Ronaldo não está acima do peso. Olha, se é verdade que Ronaldo está acima do peso, obrigatoriamente é falso que Ronaldo não está acima do peso. Pois bem, concorda comigo isso? Não tem como ele estar acima do peso e não estar acima do peso. Ou ele está ou ele não está. Da mesma maneira que se eu disser que Ronaldo está acima do peso é falso, então passa a ser verdade que Ronaldo não está acima do peso, então é verdadeiro, certo? Perceba que aqui nós tivemos valores lógicos opostos, ó. Um era verdadeiro enquanto o outro era falso, né? E aqui um era verdadeiro enquanto o outro era falso, tá bom? Como é que a gente representa por meio de símbolos o quantificador negação, né, da negação? Assim, ó, vem essa barrinha aqui, né, que eu tô apagando agora, tipo um L deitado, ou o tio ali, né, o sinal, né, do português ali, do ão, do não e etc, tá certo? Ó, esse sinalzinho aqui, ó. Se ele vier antes da proposição, entenda que é uma proposição que está sendo negada. Desse modo, o que a gente já tentou mostrar aqui, vamos organizar agora aqui do lado. Bom, a linha 1, vamos considerar que P é verdadeiro, e na linha 2 dizer que P é falso. Bem, se é verdade que Ronaldo está acima do peso, obrigatoriamente será falso que ele não está acima do peso. Por outro lado, se for falso que Ronaldo está acima do peso, será verdade que ele não está acima do peso. Então perceba aqui novamente os valores opostos, ó. São opostos, ó. Certo? Aqui, ó, não dá certo. Nem aqui também. São valores diferentes, valores opostos. Se um é verdadeiro, o outro obrigatoriamente é falso. E se um é falso, o outro obrigatoriamente é verdadeiro. Bom, como é que a gente pode dizer Ronaldo não está acima do peso? É a negação de Ronaldo está acima do peso. Se eu disser também assim, não é verdade que Ronaldo está acima do peso, não P, tá certo? Eu posso dizer também que é falso que Ronaldo está acima do peso, de novo, não P. Todas essas três aqui, essas três maneiras de dizer, todo representa a negação da proposição simples P, tá ok? Bom, vocês já viram que para negar uma proposição, a gente precisa adotar o valor oposto, não é isso? A gente precisa adotar o valor oposto. Bom, e a gente sabe que, então, para negar uma proposição convencional, devemos cumprir alguns passos. Vejamos quais são os passos. A gente precisa encontrar uma proposição que tenha o inverso da tabela verdade, né, daquelas condições da tabela verdade da proposição, né, condicional. Se a condicional é verdadeira quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é verdadeiro, e ela é falsa, por exemplo, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, nós deveremos buscar uma que seja o contrário disso, tá certo? Vamos buscar aqui.
Então, são os passos que a gente deve manter, tá certo? A gente deve fazer. Bom, a gente sabe que a proposição condicional só é falsa, ela toda aqui é falsa quando? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. É isso? Bom, então a gente precisa achar uma proposição que seja verdadeira em tais situações. Vejamos. Nós devemos, portanto, manter a primeira parte, P. Devemos negar a segunda parte, não que. E devemos trocar o se então pelo e da conjunção. Então a gente tem que apresentar a seguinte conjunção: P, I, não que. Tá certo? A conjunção P e não que, sendo verdadeira, trará a condição na qual a proposição P e que é falsa. Então, esse aqui, já para apresentá-los, é o símbolo da equivalência. Equivalência é dizer, então, que as duas proposições possuem os mesmos valores lógicos quando submetidas às mesmas situações. Portanto, a gente diz o seguinte, que a negação da proposição condicional, a proposição condicional está aqui dentro, ó, certo? A negação dela é equivalente à conjunção do primeiro termo, né, e a negação do segundo termo, tá certo? Então, voltamos aqui. Isso aqui é uma das equivalências mais cobradas em concurso e você precisa saber para acertar questões de prova. A negação da proposição condicional é equivalente à manutenção do primeiro termo, né, da conjunção formada pelo primeiro termo com a negação do segundo termo, tá certo? Com a negação do segundo termo. Vamos ver aqui então essa questão de prova do ano de 2015, que pode ser respondida com conhecimento que a gente obteve nessa aula até aqui. Vamos trabalhar essa questão apenas com o que foi dito nessa videoaula, tá certo? Vamos ver. A negação, olha só, começamos aqui trabalhando a negação de uma proposição. Que proposição? Se o número inteiro m maior que 2 é primo, então o número m é ímpar. Pode ser expressa corretamente por, certo? Aí nós temos aqui a alternativa A, B, C, D, E. Vamos trabalhar cada uma dessas alternativas. A proposição condicional é a seguinte: se o número inteiro m maior que 2 é primo, está dizendo que o número inteiro m, que é um número maior que 2 e que ele é primo, se nós temos essa condição, então o número m é ímpar. Vejamos, né, a negação dele. Olha só. Qual é a proposição antecedente? O número inteiro m maior que 2 é primo. Qual é o consequente? O número m é ímpar. O número m é ímpar. Está aqui a proposição P, se P, então Q, P, né, condicional P, então Q. Pois bem, a negação, nós queremos a negação dela, olha só. Olha o que é que a questão nos pediu. Ela nos pede, ó, a negação dessa proposição pode ser expressa de que maneira, Felipe? Vamos ver. Vamos ver agora. A negação dela pode ser expressa dessa maneira. Você concorda comigo? A gente viu isso há 2 slides, tá? Nós vimos um pouquinho atrás aqui ainda nessa aula. Então, eu posso representar por P e não Q. Como é que a gente faz isso? P e não Q. Olha só, P. O número inteiro m maior que 2 é primo. Não Q. O número m é ímpar. Bom, não Q não, Q, né? Como é que a gente pode representar isso? Ó? O número inteiro m primo, maior que 2 é primo, e, né? Aqui, ó. E o número m não é ímpar. Então, a gente pode dizer, então, que a negação da proposição condicional apresentada, né, pode ser, né, equivalente ou é igual, ou pode ser representada por essa conjunção. O número inteiro m maior que 2 é primo e o número m não é ímpar. Onde é que a gente encontra a resposta? Na alternativa E. Vamos fazer a leitura. O número inteiro m é primo. Aqui nós temos o quê? P, não é isso? O número m não é ímpar. Nós temos aqui o quê? Nós temos aqui não que. E aí, basta a gente olhar agora para quê? Para o conectivo. Olha só, o conectivo aqui é o E, né? Ou seja,
P e não Q. Vamos identificar aqui o erro das demais alternativas. Ó, o número inteiro M é não primo. Opa, aqui nós temos não P. Não P. Aqui nós temos a conjunção, não é isso? Ó. E o número M é ímpar, então nós temos Q. Perceba que é diferente daquela negação que a gente aprendeu da proposição do se então, né, da proposição condicional. Ó, se o número inteiro M não é primo, então nós temos aqui não P. Então, né, ó, se então, o número M não é ímpar. Então aqui nós temos não Q. Nós temos aqui então uma, se não P, então não Q. Nós não falamos dessa equivalência. Se o número M é ímpar, perdão, o número M não é ímpar. Olha, ele nem falou que era o número M maior que 2, então ele está falando aqui uma coisa incompleta. Por si só, a gente nem sabe avaliar se isso aqui chegaria a ser ou não a proposição P. Já começa por aí. Então o número... Oh, não, peraí, confundi. Aqui, na verdade, é Q. Ó, se o número M não é ímpar, então aqui nós temos não Q, então, o número inteiro M, maior que 2, não é primo. Então nós temos aqui, ó, não Q, se não Q, então não P. Isso aqui é outra proposição, certo? Entretanto, ela não é equivalente, ela não expressa corretamente, né, a negação da proposição se o número inteiro M maior que 2 é primo, então o número M é ímpar, né? Que a gente nomeou de se P, então Q, tá certo? Então isso aqui não é equivalente, né? A negação dessa proposição. Na verdade, aqui adiantando um assunto para vocês, essa proposição não Q, se não Q, então não P, ela é equivalente à própria proposição se P, então Q. Não a negação dela. Nós estamos em busca de uma maneira de dizer isso, tá certo? Então isso aqui não nos serve. E a letra D diz o seguinte: se o número inteiro M maior que 2 não é primo, então ele está dizendo o que aqui? Não P. Então, não P, então o número M é ímpar, está dizendo Q. Ora, não P, então Q não é equivalente a não P, então Q, tá certo? É diferente. Aqui o não é só nessa proposição. E nós, quando negamos essa proposição aqui, a proposição toda, se P, então Q, nós temos que substituir ela pela conjunção P e não Q, tá certo? Pois bem, meu amigo, pois bem, minha amiga, compromisso, dedicação e foco. Esse, né, é o compromisso e a dedicação que o CDF tem com o nosso aluno, com a pessoa que consome os nossos produtos, os nossos cursos. Espero que você tenha gostado. Você viu que nessa aula sobre a introdução à lógica proposicional, ou seja, a lógica das proposições, você já teve a oportunidade de conhecer, de ter acesso ao conhecimento necessário para acertar algumas questões de prova, aquelas que nós colocamos aqui. Na próxima aula, o professor Fabrício vai apresentar outras questões que o conhecimento passado aqui nessa aula vai ser mais do que suficiente para você acertar, tá certo? Então veja a importância desse tema para o seu estudo, para o concurso público em si. Espero encontrar você nas redes sociais do CDF Concursos, seja no Instagram, no Facebook ou aqui no YouTube, tá? Espero encontrá-los. Peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe, tá? Passe esse conhecimento para frente. Um grande abraço e até a próxima aula.